Te agradeço, Deus, porque, graças a Ti, eu não sou o mesmo. Depois que nós começamos esses estudos de João, eu não sou o mesmo sempre que eu estou com a Tua palavra. O Senhor tem mudado a cada dia, eu sei que o Senhor tem mudado a igreja, cada um de nós. E esta obra que o Senhor começou em nós, o Senhor vai continuar fazendo até o fim, porque essa é a promessa. O Senhor que começou essa boa obra, o Senhor continua fazendo até o fim. Nós oramos que o Teu Espírito fale conosco. Nós oramos, Deus, abrindo os nossos corações para receber da Tua palavra. Que todo espírito maligno que tenta roubar a Tua palavra, trazer confusão ou distorcer a verdade bíblica, e ver umas forças se retire do nosso meio, em nome de Jesus. O espírito da mentira, das trevas, do engano, ver umas forças, saia desse lugar. E nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Pedimos a bênção do Senhor sobre os irmãos que estão nos assistindo via Facebook. Pedimos a bênção do Senhor dos irmãos que não puderam estar nessa reunião esta noite. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar. Guardamos a vida dos pastores, Luiz e Francisco em oração. Pedimos que o Senhor seja com eles, como o Senhor tem sido todos os dias. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Amém. Aleluia. 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 1 a 6. Está escrito: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso só falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vou ler mais uma vez, mas agora eu vou ler na versão que está no boletim. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que já está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Graças a Deus por essa palavra. Queridos, nós estudando aqui o texto de 1 João, nós vimos que o objetivo desse texto é para que nós soubéssemos que somos salvos. A certeza da salvação é algo que pode existir para um crente em Cristo Jesus. Aquela pessoa que conhece o Senhor, ela pode ter a certeza da sua salvação. E João então vem escrevendo esta carta para que os irmãos, para que ali da igreja, para quem ele escreve, para que nós, que a carta chegou para nós, para que nós soubéssemos como é que nós temos ou não a certeza da salvação. As coisas que ele elenca, as coisas das quais ele fala, são as coisas que vão nos dar fundamento para falar se eu já fui salvo ou não, eu ainda não encontrei o Senhor Jesus.
Aqueles que já se encontraram com o Senhor, a mensagem de João é para que nós permaneçamos. Aqueles que não se encontraram, a nossa mensagem é: renda-se ao Senhor Jesus Cristo. Arrepende do pecado. Entrega-se a Ele. Há sempre uma esperança. Enquanto nós tivermos vida, há esperança. E aqui João, ele vem trazendo o texto dele. Bem de início eu fiz uma retomada mais uma vez. Nós começamos o texto pelo reconhecimento de que Deus é luz. Depois nós vimos o reconhecimento da condição do homem enquanto pecador. Depois nós vimos João propondo o arrependimento, que nós sabemos que é mudança de mente. Depois nós vimos João falando da vida em obediência aos mandamentos do Senhor, que é a mudança de comportamento. Vou dar uma pausa aqui. Essa semana no Instagram do pastor Luiz, ele colocou um videozinho muito legal. E eu sou péssimo em tecnologia, eu queria colocar um videozinho para a gente, mas eu não consigo fazer isso. Ainda mais no Instagram é impossível tirar de lá. Mas eu vou falar a frase que ele colocou. Ele diz o seguinte: olha, o favor não é alcançado pela obediência. O favor não é alcançado pela obediência. Mas quando nós somos alcançados pelo favor de Deus, nós obedecemos. A parte que mais gostei foi essa. E veja como a Bíblia é maravilhosa. Quando nós obedecemos, Deus é tão grande que nos dá recompensas. Achei lindo isso. O favor não é alcançado pela obediência. Não é mesmo. Não adianta obedecer para ser salvo. Não há nada que eu faça que me leve à salvação. Mas, quando o favor de Deus vem sobre a minha vida, aí eu obedeço. Porque eu já estou com o Espírito em mim, é fácil obedecer. E como é grande o amor de Deus? Porque eu obedeço. Mesmo aquilo que Ele me dá, porque é Ele que me dá a força para obedecer, mesmo assim, Ele me dá uma recompensa depois. Eu achei lindo. Se você puder entrar no Instagram do pastor Luiz, você vai achar esse vídeo que fica armazenado lá. É uma gracinha do vídeo. E é isso que está dizendo aqui: olha, nós nos arrependemos. E por que nós arrependemos? Nós temos o favor de Deus. A vida e a obediência aos mandamentos do Senhor é uma mudança de comportamento. E nós vamos entender também com João que a vida em amor com os irmãos em Cristo é a vida da igreja. E é nesse sentido que João começa a discorrer, onde nós vamos cair nesse capítulo. Ele começa a discorrer sobre duas famílias. No mundo só existem duas famílias. Nós não temos a terceira família. Ou temos os filhos do diabo, ou temos os filhos de Deus. Ou tem aqueles que são filhos do Senhor Jesus, de Deus, ou são aqueles que são filhos do diabo. Nós não temos uma terceira família. Nós não temos um meio termo. E João, ele começa a tratar dessas duas questões, e ele começa a mostrar as características dos filhos de Deus e as características dos filhos do diabo. Ele vem mostrando tudo isso sobre nós. E dentro dessa perspectiva, no capítulo 4, ele inicia o capítulo falando sobre o cuidado que nós temos que ter. Pelo seguinte: nós vivemos o tempo todo misturados, filhos do diabo com filhos de Deus. Em todos os ambientes que nós estamos, no supermercado, na rua, na escola, dentro do prédio da igreja. Existem pessoas em todos os lugares, algumas são filhos de Deus, outras filhos do diabo. E João falou que não tem como nós fazermos essa distinção. Pedro fala a mesma coisa, Paulo fala a mesma coisa, os evangelhos falam a mesma coisa, não tem como separar. Não tem como separar aqui o joio do trigo, não tem como separar o bode das ovelhas. Vai chegar o dia que a separação vai acontecer. Mas nós podemos observar pelos comportamentos. Há tipo de comportamento que você observa, que comportamento você fala, esse comportamento ele é coerente aos filhos de Deus. Você olha outros comportamentos, você fala, esse comportamento não é coerente ao filho de Deus. Certamente essa pessoa ainda não é filho de Deus. Isso não serve para nós julgarmos. Nenhum de nós temos o direito de sair julgando filho de Deus, filho do diabo, filho de Deus, filho do diabo. Não. Mas se nós percebermos o comportamento, o nosso papel é orar. Nós vamos sempre orar, porque há sempre uma esperança para que a pessoa se arrependa, ela volta para o Senhor. Nós não vamos discriminar, nós não vamos apontar o dedo, mas nós vamos interceder. E o Senhor vai fazendo a obra, à medida que as coisas vão acontecendo, à medida que a vida vai andando.
Pessoas que você nunca imagina, de repente elas se entregam ao Senhor. Elas se entregam. Eu oro pelos meus alunos sempre. De vez em quando eu encontro com eles, alunos que eu não vejo há tempos, e eu falo o nome deles. Esse dia eu encontrei com um aluno, eu falei o nome dele, ele se assustou. Ele falou: o senhor lembra o meu nome? Eu disse: lembro. O senhor deu aula para mim há 20 anos. Eu falei assim: porque eu ainda oro para você. Outro dia eu fui num dos radicais, e um jovem veio atrás de mim e me tocou. Que eu virei, ele me deu um abraço apertado e não vi a cara dele. Eu falei assim: quem está me abraçando? E aquele ele me apertou, ele me apertou, ele me apertou. Na hora que ele me soltou, eu olhei o rosto dele e eu comecei a chorar. E ele falou assim: por que você está chorando? Eu falei assim: porque você está aqui. Eu orei tanto por você. Agora não preciso mais orar para você se converter. Agora é menos um na minha lista. Agora é hora para você permanecer. E ele me abraçou e falou assim: eu sabia que o senhor orava por mim, por isso que eu pedi esse abraço. Ele é hoje líder na igreja, casado, tem filho. E um dia eu olhei para ele e falei assim: o comportamento dele não é um comportamento de um filho de Deus. Mas nós oramos por essas pessoas. E João, ele traz isso, ele fala assim: pelo comportamento nós percebemos. Agora no capítulo 4, João vai trazer uma ideia maior. E ele vai falar o seguinte: que há espíritos por detrás destas coisas. Agora, dois fundamentos são importantes nós entendermos antes de entrarmos no texto de João. Dois fundamentos são dois P's. Faça comigo: dois P's. Dois P's. O primeiro P é o P da publicidade. Escuta o que eu vou dizer. O que é a publicidade? A publicidade é quando alguém ou uma empresa ela tem uma ideia ou ela tem um produto, ela quer vender este produto, ela quer vender esta ideia. E então ela utiliza de artimanhas, ela utiliza de ferramentas que são humanas para vender essa ideia. Por exemplo, se quando a Apple faz os seus telefones, eles vão ter um departamento de publicidade que vai vender a ideia de que este telefone é melhor que os outros telefones. E sempre há dois veículos importantes em relação à publicidade. O primeiro veículo são os ouvidos. O segundo veículo são os olhos. Hoje em dia, por causa da tecnologia, televisão, internet, computadores, celulares, esses dois veículos são usados em conjunto. Houve um tempo que era só desenho, era somente pelos olhos. Houve um tempo que eram somente carros de propaganda. Nós no interior sabemos isso muito bem. Os carros saem anunciando, estão falando aos nossos ouvidos, estão querendo nos convencer a comprar alguma coisa. Agora com a televisão, com a internet, estas coisas estão duas vezes: os nossos olhos e os nossos ouvidos. E elas nos convencem. E isso faz nos convencer a fazer alguma coisa. Não somente na questão do consumo, mas há também a venda de ideias, a venda de comportamento. Por exemplo, a televisão, desde o final do milênio passado, do século passado, ela já vem trabalhando a ideia de igualdade de gênero. Ela já vem lançando nos filmes, na televisão, em alguma coisa, a ideia para que nós possamos aceitar relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Isso vem sendo colocado devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. De repente, por volta de 1994, quando houve a mudança da Lei de Diretrizes e Bases, nós tivemos uma mudança também nos parâmetros curriculares nacionais. Foi sugerido que nós trabalhássemos em sala de aula algumas competências, habilidades e alguns temas, chamados na época de temas transversais. A igreja só foi acordar para isso há 2 anos, 1 ano e meio, mas isso existe desde 1994. Na verdade existe antes, mas com mais força de 94 para cá. E dentro dos temas transversais é pedido que se trabalhe igualdade de raça, de cor, de crença e de gênero. Isso é coisa que é trabalhado e há uma propaganda.
O professor, ele faz propaganda do seu conteúdo. Ele faz propaganda da sua ideia. Os irmãos estão entendendo a ideia de propaganda? Sim, não. Deixa eu falar uma outra coisa para os irmãos. A outra coisa que nós não podemos perder de vista é que a propaganda ela é algo natural. Ela sempre vai ser tratada de questões naturais. O diabo sabe de uma coisa. O diabo sabe que ele não pode destruir a igreja de fora para dentro. Ele sabe que não há nada que ele faça do lado de fora que ele consegue destruir a igreja aqui dentro. Ele sabe disso. Toda época na história, quanto mais a igreja é perseguida, tanto mais forte ela fica. As igrejas dos países de perseguição, elas são mais fortes, mais vivas, mais fervorosas do que as igrejas de países de não perseguição como o nosso. Nós somos mais relaxados. Tanto que, se nós fizéssemos uma enquete desta semana, quantos de nós que estudamos a Bíblia, nós ficaríamos surpresos com o baixo número de pessoas que estudaram a Bíblia essa semana. Porque aqui é possível, não é proibido. Os países em que a palavra é proibida, o povo estuda a Bíblia de verdade. Porque a perseguição ela mais fortalece a igreja, porque ela enfraquece. Eu oro pela perseguição da igreja no Brasil. Eu acho que ela vai ser fundamental. A igreja do Brasil precisa ser perseguida. Ela dá uma chacoalhada para que nós pudéssemos acordar para a vida. E está chegando o tempo. Quando chegar, você vai falar assim: a resposta de oração do pastor Daniel. Não é só a minha, não. Tem um monte de gente que está orando por isso. Porque a igreja precisa acordar. O avivamento virá quando a igreja acordar, ela despertar. Ela vai despertar. E aí vai ter uma grande colheita nessa nação. Porque o Senhor ama essa nação. E há muita gente que enferma essa nação. E nós precisamos acordar para isso. Agora, o diabo sabe que o único jeito de destruir a igreja é de dentro para fora. Ele sabe que crente nenhum cai na conversa das coisas deste mundo. Ele sabe disso. Não existe filosofia que convença um crente. Não existe. Se um filósofo ou se o estudo da filosofia fez alguém se desviar da igreja, porque de verdade essa pessoa não era crente. Porque o crente de verdade não desvia. Ele não é. Se tem uma coisa que eu estudei nessa vida é filosofia e crítica literária. Eu não fui desviado pelos pensamentos. Muitas vezes os pastores ficam com medo e falam assim: não é isso é perigoso, isso pode te contaminar. Eu sempre falo, uma das coisas que eu e a Cris brigamos lá em casa. Ela fala: tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Eu tenho que ensinar a palavra. Porque quando eu tenho a verdade, eu posso enfrentar qualquer mentira desse mundo. Eu posso enfrentar qualquer confusão. Mas se eu ensino a palavra, se eu tenho a verdade, essas confusões não afetam. Não há nada que possa ir contra a verdade. Se o cara é crente, ele pode ler Wittgenstein, ele pode ler Friedrich Nietzsche, ele pode ler Simon Freud, pode ler qualquer desses caras. Eu li todos. Eu li homens que fazem tese defendendo a não existência de Deus. Eles defendem que Deus não existe. Caso livro inteiro. Nietzsche faz um livro fantástico, lindo livro dele, que ele defende a ideia de que Deus não é nada mais, nada menos do que um objeto da criação humana. Isso não desviou a minha fé. E não desvia a fé de crente nenhum. Eu conheço muitos crentes que passaram por isso e permanecem crentes. O diabo sabe disso. Ele sabe que quando o crente é crente, a coisa lá de fora não pega ele. Não pega. Pode vir um conceito que defenda o que for. A não existência de Deus, o divórcio, o casamento homossexual, a fraude nos impostos de renda, pode ter o que for, nada disso convence o crente.
quem é que está dentro do crente. Nós lemos o versículo, nós vamos passar por ele. O versículo diz: maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O diabo sabe disso. Por isso o diabo inventou uma coisa extraordinária. E não é que ele inventou, não é que eu falei errado. Ele aproveitou de uma coisa extraordinária que foi inventada por Deus, chamada profecia. A profecia, ela tem o poder de destruir a igreja. Junto com a palavra profecia, nós temos que entender a profecia não somente com a palavra profética, mas no ensino. No grego, a palavra profecia ela tem esses dois significados: o ensino que é ministrado e a palavra profética que é liberada. Esta coisa pode destruir a igreja. E os irmãos prestassem bastante atenção. Quem está com sono, aperta os olhos, levanta a cabeça. Hoje eu vou ministrar bem tranquilo, porque é uma palavra puxada e extremamente importante para a igreja. Não deixe o diabo de roubar essa palavra essa noite. E João começa dizendo o seguinte, amados. Eu gosto dessa questão de João. Talvez um dos momentos mais coloridos da carta ele vira para a gente e fala, amados. Logo depois de separar filho de Deus do diabo, ele vem com bálsamo e fala, amados. Ele diz, não creiam em qualquer espírito. A primeira advertência que o apóstolo João diz é, não acredite em qualquer espírito. Deixa eu chamar a sua atenção. João não está dizendo do fato de um espírito baixar em alguém e falar alguma coisa. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando do fato de repente, estou aqui, um espírito baixa em mim e eu começo a falar. Não acredito nesse espírito, não. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo, no momento em que nós estamos orando, um demônio se manifesta e o demônio começa a falar coisas. Não é desse espírito que João está dizendo. Mas João está falando de um espírito que está por trás da pessoa que ensina. Hoje a palavra ela é mais para mim. E é para a igreja no sentido que nós vamos entender esse casamento. Mas João está chamando uma alerta para a igreja em relação a esta pessoa que está falando na sua frente. Ou qualquer pessoa que está no púlpito anunciando a palavra de Deus. João está dizendo o seguinte, não creiam em qualquer espírito. Nenhum pregador que sobe à frente de um púlpito, ele fala isento da ação espiritual. Não existe. Ou o pregador ele fala debaixo de uma ação espiritual divina, ou ele fala debaixo de uma ação espiritual demoníaca. Não há neutralidade. João está dizendo o seguinte, prestem atenção de quem é que está no púlpito falando. Nesta época nós não tínhamos denominações. Várias pessoas viajavam, chegavam na igreja, eram acolhidos, e se eles eram mestres, eles podiam subir e ensinar. Não era como hoje, que de repente todos os domingos quem prega é o pastor Daniel. De vez em quando, como domingo que vem, nós teremos o pastor Francisco. Não era assim. Existia uma rotatividade maior de pregadores. E João estava fazendo um alerta muito sério. Igreja, você precisa estar em alerta, porque não é qualquer pessoa que está falando debaixo do Espírito de Deus. Hoje nós não temos isso aqui no púlpito, mas nós temos aqui. Você pode acessar a internet, o YouTube, e você pode ouvir pregadores de onde você quiser. Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Singapura, Japão, no mundo inteiro você escuta pregadores, com legenda. E João está dizendo o seguinte, cuidado com quem vocês estão ouvindo, ou de quem vocês estão ouvindo algo. João está dizendo, cuidado, não acredite em qualquer espírito, vírgula, mas examinem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha a advertência que João está fazendo para a igreja.
mas examine. Não acredite, mas observe. Não acredite, mas prove. Prove se o Espírito que está falando, ele vem de Deus ou não. João não está falando para a igreja ir contra o pregador. João não está falando para que a igreja levante contra a pessoa que fala, mas para a igreja observar o Espírito de onde essa pessoa está falando. Observe o Espírito. Observe o Espírito desta pessoa. Nós podemos ter observações místicas, mas vamos falar que não é a mística que nós devemos fazer. O que é a observação mística? Quando você senta, você começa a escutar, de repente você sente mal. Não, parece que eu não gostei dessa pregação. Parece que eu não gostei desse pregador, é algo esquisito, parece que eu não gostei dele. Tem gente que não gosta. Ou não gosta do estilo, ou não gosta da voz, ou não gosta da cara. Isso é normal. Tem pregador que eu começo a escutar, mas eu não dou conta de escutar essa pessoa. Por quê? Eu não sei. Parece que eu não gostei da voz dele, parece que eu não gostei de alguma coisa. Mas João fala que não é por aí. Não é nessa questão de sentir. João fala examine. Examinar é observar com atenção, observando algumas evidências. Existem evidências que são possíveis de serem observadas. Existem evidências que são possíveis de serem notadas. E João começa a falar assim: observe essas evidências, porque tem muita gente falando que vem de Deus, mas não é de Deus. Usa a Bíblia, usa o texto bíblico, mas não é de Deus. Anda como se fosse, canta como se fosse, ora como se fosse, mas não vem de Deus. João fala: preste atenção, não acredite em todo mundo que você está ouvindo. Duvide. Agora eu vou chamar a atenção do que é esse duvidar. Porque não pode ser o duvidar, duvido que esse pastor está falando a verdade. Não pode ser o duvidar da sua cabeça. Não pode ser o duvidar da minha cabeça. Não pode ser o duvidar do meu rosto. Não pode ser o duvidar daquilo que eu acho que é certo e que é errado. O provar só pode ser pelas Escrituras. Eu só posso provar pelas Escrituras. Só. João está dando uma alerta para a igreja. Em outras palavras, ele está dizendo: queridos, os irmãos precisam conhecer as Escrituras. Os irmãos precisam conhecer a palavra de Deus. Eu fico muito feliz da liberdade que os irmãos têm de mandar mensagem para mim. Alguns irmãos mandam mensagens muito interessantes. E alguns irmãos mandam mensagens perguntando sobre pregadores, ou sobre mensagens. E eu gosto de responder todas elas. Eu nunca respondo sem um texto bíblico. Falo assim: olha, isso aqui lá no texto tal está ensinando a verdade é essa. Às vezes eu concordo com uma mensagem que chega, às vezes eu discordo biblicamente e eu apresento na palavra porque daquela discordância. Atento. Agora olhem para mim. Olha aqui. É muito importante que você tenha liberdade como pastor para perguntar, mas é mais importante que você tenha conhecimento suficiente para perceber se há engano ou se não há. Nós precisamos ser homens e mulheres que conhecemos a palavra de Deus. Daqui a pouco vamos chegar no problema disso. Versículo 2 João fala: como é que nós vamos reconhecer esse Espírito? Como eu vou descobrir se o Espírito que está por trás do pregador vem de Deus ou não? Ele diz: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. 2 pontos. Vai falar o jeito. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Vamos ler juntos? 3, 2, 1. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mais uma vez. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne
procede de Deus. Vamos observar esse texto em duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão do homem. O homem que confessa isso. Se o pregador ele não confessa que Jesus Cristo veio em carne, o Espírito que está nele não vem de Deus. Esse confessar é além de dizer a frase Jesus Cristo veio em carne. Pode ser simplesmente por essa frase, mas esta frase tem nela uma crença profunda. A primeira crença é que Jesus é o Cristo. O fato de Jesus ser o Cristo significa que Jesus é Deus. Jesus, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus, mas além de ser Filho de Deus, ele é Deus. Como isso acontece? É um mistério. Mas o Espírito do Senhor, ele confessa que ele é Deus. Então eu entendo Jesus como Deus. Eu entendo Jesus aqui na terra como Deus. Ele é o próprio Deus andando no meio das pessoas, conversando com as pessoas, estando no meio delas. Mas a frase não para aí, a frase continua, que ele veio em carne. A frase diz que ele veio em carne. Isso significa que Jesus é homem. Jesus é Deus e Jesus é homem. Agora, o não confessar isso implica em algumas coisas. Preste atenção. Como é que eu não confesso que Jesus seja homem? Existem uma série de pessoas que não acreditam na humanidade de Jesus. Dizem o seguinte: para Jesus viver como ele viveu foi fácil, uma vez que ele era Deus. Para Jesus curar essas pessoas foi fácil, porque ele era Deus. Para Jesus ter andado sobre as águas foi fácil, porque Jesus era Deus. Se ele era Deus, era muito fácil ele fazer essas coisas. Lógico que ele multiplicou o pão, porque ele era Deus. Lógico que ele curou os cegos, porque ele era Deus. Se ele era Deus, ele podia fazer todas essas coisas. Mas nós não temos o mesmo poder. Nós não podemos fazer essas coisas como ele fazia. Nós somos impuros, nós temos pecados em nós, nós não temos a mesma fé. Jesus podia, nós somos diferentes. Você acha que nós poderemos, no nosso tempo hoje, essas mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas que ele fazia? Ele fazia porque ele era Deus. Mas agora os homens fazendo isso não existe. Ressuscitar mortos, isso não é para nós, não é para mim. Eu não tenho essa fé. Essa é a fé para o fulano, para o Beltrano, mas não para mim. Cuidado. Esse é o espírito que entende Jesus somente como Deus. Não entende ele como homem. Agora, gente que só entende ele como homem. Jesus foi um grande mestre. Deixou muitos ensinos para nós. Mas ele não é Deus. Só existe um Deus, Jeová. Jesus foi um grande homem. Outros dizem que Jesus foi um grande profeta. Um espírito iluminado que encarnou e nos ensinou várias coisas. Mas ele não tem o poder de salvar. Nós vamos ser reencarnados de tempos em tempos. Outro diz o seguinte: Jesus foi um grande homem, ele salvou, morreu na cruz, mas ele não consegue nos entender totalmente. É muito difícil para ele entender a minha necessidade, a minha fraqueza. Eu preciso de uma outra pessoa. Eu preciso de alguém que foi humano totalmente. Porque ela sendo humana totalmente, ela entendeu a minha dor. E portanto ela pode interceder junto ao Pai. Esse Espírito confessa que Jesus, ele ou é só Deus, ou ele é somente homem. O Espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne, ele acredita em algumas coisas. Número 1, Jesus é Deus, Jesus é homem. Jesus, ele é um homem cheio do Espírito de Deus. Ele estava numa carne, e a carne dele nunca pecou.
todavia ela era susceptível ao pecado, conforme o texto de Romanos 8, versículo 4. Jesus tinha uma carne de natureza semelhante à natureza da minha carne, tanto que ele enfrentou tentações, e ele poderia ter caído em tentação, mas ele não caiu em tentação, porque dentro dele Deus habitava naquela carne, Deus estava presente dentro daquela carne. Então era uma carne humana com Deus presente dentro dela. A outra coisa, Jesus veio em carne. Fala assim comigo: Jesus veio em carne. Isso significa que ele veio e não deixou de ser carne. Hoje, lá no céu, ele é carne. Jesus ainda é carne. É uma carne glorificada, mas ele ainda é carne. Tanto que quando Tomé duvidou, ele falou assim: põe o dedo aqui. Viu o dedo dele, você vai ver. O que isso implica? Quando eu entendo que ele é carne, eu creio na ressurreição dos mortos. Eu vou ressurgir com este corpo. Eu vou ressurgir com esta cara. Eu vou ressurgir com esta barriga. Se ela não acabar, está lá. Esta carne, a diferença é que não vai haver a natureza pecaminosa nela. E ela vai ser glorificada. Eu vou conseguir ir para Jerusalém sem entrar dentro de um bonde. Mas ainda vai ser carne. Se eu não confesso que Jesus veio em carne, eu estou com os coríntios, que eu não acredito mais na ressurreição dos mortos. E isso é um problema para o ensino, que é a outra dimensão. Se o Espírito que está por trás do ensino não acredita que Jesus Cristo veio em carne, ele traz o ensino errado. O primeiro ensino errado, que Jesus somente é Deus, e ele não pode se sensibilizar com o pecado da humanidade. Eu preciso de uma outra mediadora para isso. Esse ensino é um ensino, como diz o texto, ele não vem de Deus. Porque se eu tenho ensino de Deus, eu acredito que ele foi Deus, ele é homem o suficiente para entender a fraqueza da minha carne. Ele é Deus, ele é homem. Eu não preciso de outro homem para mediar a minha conversa com Deus, nem com Jesus, nem mediar a minha salvação. Ele é 100% homem, o suficiente para entender a minha fraqueza e arrancar de mim o pecado. Se eu não confesso, o ensino vem errado. Ele vem, Jesus foi um grande profeta, ele foi um grande mestre, mas ele não é Deus. Ele não tem poder de salvar, precisa ser reencarnado. Há várias confusões por aí. Há várias bagunças por aí. E há bagunças também no nosso meio, quando nós falamos que eu não tenho como expulsar um demônio, curar enfermo, ressuscitar mortos. Porque se eu creio que Jesus vem em carne, eu creio que Deus está dentro dele. E eu creio que Deus está dentro de mim. E se eu creio que o Espírito está dentro de mim, eu e Jesus estamos em condições semelhantes. Um corpo de carne com Espírito divino. E aí eu creio que a Bíblia diz: e você vai fazer obras ainda maiores. Amém. Obras ainda maiores. Cuidado com essa conversa: eu não tenho fé para ressuscitar morto. Cuidado com essa conversa: eu não tenho fé para expulsar demônio. Cuidado com essa conversa: eu não tenho fé para isso ou para aquilo. Tenhamos cuidado com isso, porque isso não vem de Deus. O que vem de Deus é o que a Bíblia diz. Nós precisamos enxergar as situações do jeito que Deus enxerga. E Deus enxerga pelos óculos da palavra. E a palavra de Deus diz que Jesus era carne, dentro dele tinha um espírito. E eu sou carne, dentro de mim tem um espírito. E por causa disso eu posso fazer obras ainda maiores. Amém. Nós temos que ter cuidado. João está dizendo: cuidado.
Cuidado com isso. Versículo 3 ele fala: mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Se é um espírito que não consegue falar que Jesus é Deus, que Jesus vem de carne, esse espírito não vem de Deus. E ele continua dizendo: este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e agora já está no mundo. João não está falando do anticristo de Apocalipse. Ele não está falando da besta. Muita gente fala que esse aqui é o anticristo já nasceu, já está no mundo. Nós não temos fundamentos bíblicos para fazer uma afirmação dessa. Mas João está falando que o espírito do anticristo já está no mundo. O que é o espírito do anticristo? É justamente o espírito maligno que é contra a ideia de Jesus Cristo ser Deus e de Jesus Cristo ser homem. Este espírito já está no mundo. Existem seitas por aí, existem igrejas evangélicas, existem igrejas católicas, existe um monte de grupos que abranjam dentro de si espíritos de anticristo, e eles surgem no nosso meio, aqui dentro deste prédio, desta igreja. Ele tenta levantar, ele tenta vir, ele tenta surgir de uma forma ou de outra. Talvez nós não vamos ao extremo de falar que eu preciso de outro mediador para a minha salvação. Talvez eu não vou ao extremo de acreditar que Jesus Cristo era só um profeta, mas eu vou ao extremo de dizer que eu não consigo fazer isso, eu não tenho fé para isso. Isso é coisa do pastor, isso é coisa do outro que jejua mais do que eu, isso é coisa do profeta que vem aqui. Isso não é de Deus, queridos. O que é de Deus, eu creio que a Bíblia diz. Do mesmo jeito que ele foi carne, tinha um Espírito de Deus dentro dele. Eu sou carne, tem o Espírito de Deus dentro de mim, e eu posso orar para o morto ressuscitar, e ele pode ressuscitar. E eu posso viver a minha vida sem pecado. O espírito do anticristo é aquele que faz o crente acreditar: ah, todo mundo faz isso, todo mundo peca, eu não consigo viver mais, eu não consigo ficar livre do pecado, eu vou viver de qualquer jeito. Este espírito não vem de Deus, porque se Jesus tinha carne e ele ficou livre do pecado, eu que tenho carne também posso ficar livre do pecado, se eu andar nos caminhos que ele andou, de conversar com o Pai, de buscar no Pai, de estar no Pai, de dar ouvidos para o Pai. O Espírito que está dentro de nós, ele já nos deu esse favor, a gente só precisa obedecer. Ele já nos deu a força para obedecer, ele já nos deu o Espírito para viver como ele viveu. E João está falando do Espírito de anticristo. Ele já está no mundo, já está presente. Nós podemos ver. Nós podemos ver. Ele tem crescido. Ele tem crescido. E ele tem crescido muito, 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 muito. Porque a verdade tem sido deixada de pregar. Nós vamos entrar nesse assunto agora. Versículo 4 ele fala: filhinhos, vós sois de Deus. Quem é de Deus aqui fala amém? Amém. Amém. Graças a Deus você acredita nisso. Continue crendo. Nós somos de Deus. Lindo João falando filhinhos. Ele usa a palavra filhinhos porque ele está voltando ao assunto que ele falava de antigamente. Filhinhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Nós não somos como as pessoas do mundo. O Espírito de Deus está dentro de nós. Filhinhos, olha o que ele diz: vós sois de Deus e já os vencestes. Ele diz: filhinhos, vocês são de Deus e vocês já venceram os espíritos dos falsos profetas. O espírito do anticristo, os falsos profetas já foram vencidos por vocês. Nessa igreja, muitos falsos profetas passaram por ela, foram vencidos. Não tiveram espaço entre eles. Começaram a ouvir uma palavra falsa, uma palavra contrária, e a igreja lá: opa, aqui não é. Aqui você não fala, aqui você não prospera. Profeta, mestre, pastor, tinha que ir embora. Vinha outro, se tinha um espírito enganoso, a igreja levantava e falava assim: não, não pode, você não pode falar isso aqui. Ele ia embora, vinha outro, falava assim: não, você não pode. Você não pode falar isso aqui. Agora eu vou explicar o porquê que eles venceram. Olha aqui para mim, queridos.
Olha para mim. Falsos profetas estão se levantando em todo lugar. Falsos profetas estão em todos os ambientes. Eles estão na internet. Eles podem passar por aqui. Eles podem vir para esta igreja. Amanhã ou depois acontece uma coisa, o pastor Daniel não está mais aqui. Nós somos mortais. Vem outro pastor. Nós cremos na nossa denominação, nós cremos na autoridade apostólica da vida do pastor Aloysio, dos nossos supervisores, mas existem pessoas que se infiltram, que trazem confusões, e pode passar por aqui. Se nós vamos correr esse risco de ter um falso profeta entre nós, só existe uma coisa que pode blindar o falso profeta, que pode retirar o falso profeta de uma ação. Olha só o que ele diz: filhinhos, vocês são de Deus porque vocês já venceram eles. Olha o que está escrito na frente: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vamos ler esse trechinho juntos, 3, 2, 1. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você pode falar isso para o seu irmão? Maior. Vamos lá falar de novo, tem gente que não falou nada. Tá? Se você está sozinho no banco, vira para trás, fala para o seu irmão. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Quem pode ser graças a Deus por isso? Quem conhecia esse versículo? Amém? Quem já declarou esse versículo? Maior é que está em mim do que o que está no mundo? Amém. Amém? Quem crê que isso é uma verdade da palavra? Amém. Vamos ver o que essa verdade diz. Primeira coisa que eu tenho que entender: que esse mundo não é um mundo físico, que esse mundo é um mundo espiritual. E este estar no mundo não é estar lá fora, mas é o mundo que está aqui dentro. O mundo lá de fora, ele entra dentro do coração do homem. O mundo lá de fora não é problema. O problema é quando o mundo está no coração do homem. E o mundo entra dentro da igreja. O mundo, ele está presente dentro da igreja. Pastor, como isso é possível? Simples. A pessoa que se converteu ontem, quando ela chega aqui, o coração dela está cheio do mundo. Não deu tempo para ela mudar com a palavra. Os pensamentos dela são pensamentos mundanos. Ela recebeu Jesus, ela recebeu o Senhor, ela se converteu, mas os pensamentos são mundanos. O coração é mundano. E agora Jesus está dizendo que existe alguém que está no mundo. Satanás é o príncipe deste mundo. Todas as coisas relativas a este mundo são invenções de Satanás. Ideias, pensamentos, posições, tudo isso são questões demoníacas ligadas a este mundo. E dentro de você e de mim existem coisas do mundo. Não é porque eu sou pastor com 42 anos de idade, não sei quantos de crente, que não existe dentro de mim coisas mundanas, porque existe. Se eu falar que não existe, eu sou mentiroso. Existe. Dentro de você também. Já viu piada com duplo sentido? A gente cai na gargalhada. Porque tem resquícios do mundo dentro de nós. Resquícios do mundo. Então nós não podemos tirar isso de questão. Agora João está dizendo: olha, queridos, dentro de vocês existe alguém que é maior do que esta pessoa do mundo. Quem é esta pessoa que está dentro de nós? É o próprio Deus. Agora, como que Deus pode estar dentro de nós? Em dois modos. O primeiro modo é pelo Espírito Santo. Um dia você e eu fomos cheios do Espírito Santo. Um dia você e eu, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Nós falamos em línguas. Nós recebemos poder que veio do Senhor. Alguns receberam dons espirituais, dom de cura, dom de visão,
Jesus é carne, habita no mundo espiritual. Jesus está dentro de nós por meio do Espírito Santo, e Jesus está aqui por meio da palavra, não pelas letras impressas, mas pelo poder que emana daqui de dentro. Quando você lê isso daqui, tem alguma coisa aqui dentro que te transforma. Eu já li milhares de livros, mas nenhum dos livros que eu li tem o poder de transformação como este livro aqui tem. Esta palavra é diferente, esta palavra é o próprio Senhor Jesus. É Ele que está aqui. E João está dizendo que quando Ele está dentro de mim, Ele consegue vencer o espírito do mundo. Quando a palavra de Deus está dentro de mim, ela consegue perceber o espírito do falso profeta. Quando a palavra de Deus está dentro de mim, eu consigo perceber os ensinos errados. Quando a palavra de Deus está dentro de mim, eu percebo e eu venço o mundo. Mas não há vitória sobre o mundo se a palavra de Deus não for viva dentro de nós. Não há vitória sobre o espírito do engano se a palavra de Deus não for viva dentro de nós. Meus amados irmãos, a alerta do apóstolo João para nós é: nós precisamos ter a palavra de Deus dentro de nós, porque se nós não tivermos a palavra de Deus dentro de nós, nós corremos um risco. Jesus disse no livro de Mateus que no final dos tempos vários falsos profetas iriam se levantar, e Jesus diz o seguinte: e eles podem enganar a muitos. Jesus não disse que ele iria enganar os eleitos. Jesus disse que ele pode. Sabe quando ele pode? Quando eleito, ele não tem a palavra de Deus dentro dele. Meus irmãos, se nós não tivermos a Bíblia viva dentro de nós, nós corremos um risco como igreja. Nós corremos um sério risco como igreja. E agora ele chama a atenção para esse risco. Esse texto, maior aquele que está no mundo, que está em mim, do que aquele que está no mundo, é um dos textos mais recitados por aí. Mas ele é verdade, se dentro de mim tem a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus não estiver dentro de mim, não tem algo maior do que o mundo em mim. Eu preciso ter a Bíblia viva dentro de mim. Maior é o que está em mim do que está no mundo. Sabe o que significa? Eu não caio na conversa de Wittgenstein. Eu não caio na conversa de Friedrich Nietzsche. Eu não caio na conversa de Sigmund Freud. Eu não caio na conversa de Shelley Meyer. Não caio na conversa deles. Porque dentro de mim tem uma palavra viva. Eu não caio na conversa de alguns falsos profetas que se levantam por aí, porque dentro de mim tem a palavra viva. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não caio na lorota do divórcio, eu não caio na lorota do casamento de homossexual, eu não caio na lorota do segundo casamento, eu não caio nessas coisas do mundo, porque dentro de mim tem a palavra viva. Amém. E ela é a verdade. Não caio nessas coisas. Nós, como igreja, precisamos ser assim. Nós precisamos nos dedicar ao estudo da palavra. Nós precisamos estudar a Bíblia. Muito. Para guardar dentro de nós a vida de Deus e nos protegermos das confusões dos falsos mestres. Olha o versículo 5. João vai contar algumas coisas que nós podemos estar em alerta. Os falsos mestres, eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Dois Espíritos. O Espírito da verdade e o Espírito do erro. Como é o Espírito do erro? Primeira característica. Ele não confessa que Jesus veio em carne. Segunda característica desse Espírito. Aquilo que ele fala agrada o mundo.
Aquilo que ele prega, o mundo gosta. Agora preste atenção no que eu vou dizer, olha para mim, queridos. Não é o mundo que está lá fora. O mundo que está lá fora não pode gostar ou desgostar da minha pregação. Impossível. O mundo que está lá fora não pode gostar ou desgostar da pregação de ninguém, porque eles não ouvem. É o mundo que está dentro do homem. Esse é o problema. O mundo que está dentro do homem precisa ser confrontado pela palavra. João está dizendo: o falso profeta fala aquilo que agrada o mundo no interior das pessoas que o ouvem. O falso profeta traz mensagens agradáveis ao mundo dentro da pessoa. É muito agradável algumas mensagens. Mensagens do tipo: Deus não fez o homem para sofrer. Você acha que Deus fez o homem para sofrer? Deus fez o homem para ser feliz. Deus te fez para que você fosse feliz. A sua felicidade está no coração de Deus. Você acha que Deus vai condenar você por alguma dessas coisas? Lógico que não. No frigir dos ovos, Ele vai salvar a humanidade. Porque Deus não fez o homem para ser condenado, Deus fez o homem para ir para o céu. Lá no final das contas, Ele vai dar um jeito. Ele vai salvar todos. Não tem esse problema. Agora você vai dizer que a pessoa ali, ela foi deixada pelo marido, ela vai ter que viver infeliz para ser solteira? Não, ela tem o direito de ser feliz. Ela pode encontrar outra pessoa e se casar. Que maldade é essa? Você não está na pele dela. Porque se você estivesse na pele dela, como seria a sua vida? Mas agora, o meu filho, não, ele pega o meu carro, ele sai com a namorada. Eu sei que eles fazem algumas coisas, às vezes vão para um hotel. O que tem? Os jovens desse tempo são diferentes dos jovens do outro tempo. Se nós tivermos uma mão muito pesada com os jovens, nós não vamos ter ninguém no meio nosso. Nós precisamos ser mais compreensíveis. Jesus nunca foi tolerante. Ele falou o seguinte: olha, quem quiser desse jeito, se você não quiser, você não precisa vir atrás de mim. Vem atrás de mim quem quiser fazer isso que eu estou fazendo. E é muito simples. Abandone a sua vida. Só isso. Só isso. João está dizendo que o falso profeta é aquele que fala que o mundo aí dentro do ouvido. Não, queridos. Você vem, traz aqui seu dinheiro que você vai ganhar 10 vezes mais. Prosperidade está sobre a sua casa. Prosperidade está sobre a sua vida. Não vai ter mais maldição sobre você. Fique tranquilo. Se você depositar o seu dízimo, não tem maldição sobre a sua vida financeira. Pode ir para um hotel, comprar sua esposa, para nascer, o que você quiser. Você dando o seu dízimo, sua vida financeira está blindada. Agora que vem os 9 glórias de João. De Gustavo, que ele é o teclado. Queridos, quando o pastor resolve anunciar a verdade, nós temos tantas perguntas: por que a verdade não está sendo tão mais pregada? Por que abandonou pregação contra o pecado? Por que as pregações viraram em torno do dinheiro, das campanhas, da saúde? Venha, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Isso é verdade? É verdade. É verdade. Mas a obra da cruz não foi só para libertar a gente de enfermidade. A enfermidade foi bônus. Veio para esmagar o pecado. Esse é o Evangelho. Olha para mim que eu vou falar uma coisa muito séria. Sabe onde está a seriedade nisso?
Sabe quem é que forma o falso profeta? É a igreja que muitas vezes não se atenta a essa realidade. Sabe como, queridos? Porque de repente, quando nós nos propusemos a pregar a palavra de Deus de verdade, os pastores começam a sofrer perseguições. Perseguição aqui, na mente, perseguição no coração. Quando algumas pessoas não conseguem o confronto do pecado, falam que vão deixar a igreja, vão falar: pastor, eu não consigo, não dá para eu ficar. Nós ficamos abalados. Há dias que eu vim para cá ministrar, que eu passei mal o dia inteiro, e a semana inteira, vozes tentando me convencer de não pregar como pregar, falando para mim o seguinte: você está acabando com a igreja, você vai destruir a igreja vai acabar, não é isso que tem que ser feito. Por que você não só anima o coração do povo? Por que você não prega uma coisa mais light? O Senhor pediu para a gente ministrar sobre 1 João. Eu falo isso para alguns irmãos do presbitério, eu falo o seguinte: olha, eu não sabia que ia ser tão difícil para ministrar. Tem textos que dá vontade de pular, como esse, mas eu não posso pular porque está na sequência. Se fosse para eu pegar um texto aqui, ia pular, eu acho que esse texto eu nunca pegaria. E nesta pressão é justamente o momento em que eu posso me tornar um falso profeta. Eu, pastor Daniel, tenho essa chance, como qualquer outro pastor. E essa chance vem porque os espíritos anticristo começam a falar: não fale assim, fale aquilo que vai agradar o povo. Porque se eu falar só o que agrada, com certeza, muitas das confusões que nós enfrentamos não teríamos, e a quantidade de pessoas multiplicaria muito mais. Muito mais. Vocês sabem como é o culto quando nós temos pregadores de fora. Se eu resolvesse fazer programas, pelo menos uma vez no mês, trazer gente de fora para cá, pastores itinerantes, teremos os cultos abarrotados sempre. Há uma pressão sobre o pastor terrível. Eu tenho a mensagem de João para nós como igreja. Queridos, eu preciso de oração como pastor. Preciso que olhem pela minha saúde, pela minha família, pela minha segurança. Preciso que olhem por isso, principalmente para que eu permaneça firme no propósito pelo qual Deus me chamou. Porque é mais fácil pregar coisas mais fáceis. É mais fácil pregar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia tem uma série de textos de conforto. Eu já preguei muitos deles. Mas a Bíblia tem uma série de textos de exortação que nós corremos deles. Tem texto difícil de pregar. Você acha que é fácil subir aqui e falar que há filhos do diabo? E João está dizendo: olha, eles são do mundo e o mundo os ouve. O mundo dentro das pessoas. Mas a palavra de Deus, ela não é para adular, é para confrontar, para retirar o mundo dentro de nós, para retirar o mundo dentro de mim.
E a igreja precisa não somente orar, mas se posicionar na palavra. Porque se eu começar a vacilar e começar a trazer palavras que adulam o mundo, eu preciso de homens e mulheres de Deus que se levantam e falam: pastor, o senhor precisa voltar para a palavra. Preciso de homens e mulheres de Deus que pagam preço em oração para falar: Senhor, que o pastor seja forte, ousado o suficiente para pregar a palavra. Porque aquele que prega a palavra tem uma profecia clara para ele: o mundo vai te odiar, vocês serão perseguidos. Deixa eu confessar uma coisa para vocês: eu morro de medo de ser perseguido. Você acha que é bom entrar dentro da minha casa e pensar que tem uns 2 ou 3 querendo entrar lá dentro, com uma arma na mão, colocar os meus filhos e minha esposa em risco? É muito bonito a gente falar o seguinte: eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Muito bonito isso. Eu ainda não estou pronto, irmãos. Eu temo que eu vou falar se alguém colocar um revólver na minha cabeça, ou você ou a sua fé. Eu temo se um homem pegar um dos meus filhos e for fazer o mal, ou o seu filho ou a sua fé. Eu ainda quero estar pronto para dar tudo por causa dessa fé, mas eu não estou. Eu não estou. Eu sou sim suscetível ao espírito do anticristo. Eu sou sim suscetível ao espírito de querer ser agradável a todo mundo, de querer ser popular na internet, com mensagens que agradam o coração mundano. E eu posso fazer isso pela Bíblia. Não há mais condenação sobre você. Olha que texto maravilhoso. Anima o coração de todo mundo. Declare depois de mim. Levante a sua mão. Fala que não há mais condenação. Texto espetacular dentro do contexto do texto. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E para estar em Cristo Jesus precisa abandonar a sua vontade, precisa abandonar o seu pecado, precisa abandonar a natureza pecaminosa. Porque se não abandonar, não está em Cristo Jesus. E quem não está em Cristo Jesus está sim sob condenação. Pode estar no culto, pode estar pegando a Bíblia, pode estar pulando acima, mas se não estiver em Cristo, está em condenação. Não é fácil pregar isso. Eu sou tentado. Não é tentação de mulher, não é tentação de dinheiro, é tentação de pregar o que é bom para se ouvir. Isso é falso mestre. Quando orarem por mim, orem. Livre o pastor disso. E o outro modo de livrar o pastor disso é você estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. E às vezes chega: pastor, mas eu li isso aqui. Parece como que é isso aqui mesmo? Faço um pedido para o presbitério: estude a Bíblia. Seja forte na palavra. Seja valente na palavra. Para não deixar que o pastor se desvie pela loucura de anular os ouvidos do mundo. Porque vai entrar muita gente nessa igreja com o mundo no coração. Eu tento, sabe quando, queridos? Quando os ricos chegarem. Quando o caixa da igreja mudar completamente. Que a Bíblia fala que o dinheiro é um Deus desse mundo. Tempo quando esse dia chegar. Porque aí a vontade de amenizar a palavra para não perder a família que tem dinheiro. Sabe quando eu tenho? Quando os meus filhos forem mais velhos. Porque hoje eu sou muito bravo para falar contra namoro. Meu filho está subindo no altar, tocando. Quero ver se eu vou
ter a mesma valentia se ele resolver namorar. O seu voo dá flexibilizada para que ele permaneça no altar. Mas para que isso não aconteça, a igreja tem que estar forte na palavra. Vocês não podem depender somente do pastor, mas temos que depender da palavra e do Espírito Santo. Não entra em guerra contra os pregadores, entra em guerra contra o Espírito que atenta por trás. Eles atentam, se atentam, eles atentam. E segunda coisa que a gente vê, versículo 6, nós somos de Deus. E quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. O espírito contrário ao Senhor, o espírito do anticristo, o espírito do falso profeta, ele não escuta. Só ele fala, mas ele não escuta. Ele não escuta os outros grandes pregadores que Deus colocou. Pregadores do passado, como Charles Spurgeon, como John Wesley, como João Calvino, grandes pregadores que passaram por esta terra. O falso mestre, quando ele pega um texto, eu vou pregar João capítulo 4, versículo 7, eu só leio, eu oro por isso e fica por isso mesmo. Ele não tem a humildade de perguntar o que o John Wesley falou sobre isso. O que será que o Charles Spurgeon falou sobre isso? Ele não tem a humildade de ver se o modo que ele entende está correto, como o modo que esse texto tem sido entendido ao longo dos anos. Existem homens de Deus no presente. Existem homens de Deus como o pastor Luiz. Existem homens de Deus como Hernandes Dias Lopes. Existem homens de Deus como Paul Washer, David Platt. O mundo está repleto de homens cheios do poder de Deus. Será que eu não tenho a humildade de falar o que eles falam sobre isso? O que eles pregam sobre isso? Nossa, o que eu estava pensando está errado. Nosso profeta não faz isso. Eu prego, eu falo. Não importa o que os outros disseram. Principalmente, ele não se importa com o que a igreja diz para ele, com o que o presbitério fala para ele. Às vezes nem presbitério tem. Não se importa o que os profetas que se levantam no meio da igreja falam para ele. Ele não escuta. Tem mais. Só a palavra dele é a verdade. Você não pode escutar ninguém mais. Só pode escutar a mim. Você não pode escutar nenhuma outra pessoa. Cuidado com o que você escuta. Escuta somente a mim. Eu sou homem de Deus. Eu estudo. Eu falo grego. Escuta isso a mim. Cuidado com isso. Se eu desprezar os outros homens de Deus no meu tempo, eu sou louco. Existem outros homens de Deus. O que eu posso falar para os irmãos é: checa o Espírito por trás. Checa. Mas escute. Seja cheio da vida de Deus. Tem muito homem de Deus por aí. Outro dia, conversando com uma pessoa que estávamos estudando textos bíblicos juntos. E eu perguntei para ele se ele já havia lido o Spurgeon, que era justamente sobre o assunto que nós falávamos, um texto grande do Spurgeon. Ele disse: na nossa igreja nós não podemos ler nada diferente daquilo que eles publicam. Falei para ele assim: eu acho que está na hora de você sair dessa igreja. Nós não podemos desprezar os tantos homens de Deus que estão fazendo grandes coisas ao redor do planeta Terra. Precisamos ter cuidado. Por isso eu falo para a igreja: vamos estudar a Bíblia. Vamos ficar atentos com os falsos mestres. Sabe como que eles vão diminuir a sua força? Quando a igreja se fortalecer.
Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Essa é uma palavra de alerta para a igreja. Vamos estudar a Bíblia, queridos. Estude a palavra. A nossa oração essa noite, Senhor, fortalece a minha vida para eu estudar a palavra, para eu orar pelo pastor. Por enquanto, sou eu. Vai chegar um dia que vai ser outro. Vamos orar pelos nossos pastores, pastor Luiz, pastor Francisco, e corre o mesmo risco que eu corro. Mesmo isso, não há nada diferente. Mesmo isso. Temos que guardar a vida desses irmãos. Guardar a vida do pastor Luiz de oração, pastor Francisco de oração, pastor Naor de oração. Deus guarda esses homens. Livra das influências de espíritos malignos que tentam infiltrar no meio da palavra. Eu confio plenamente nos meus pastores, mas eu não posso baixar a guarda. Entendeu, queridos? Quando eu baixar a guarda, é guerra. É guerra. Orem por mim. Orem por eles. Nós oramos uns pelos outros. Nós vamos chegar lá. Amém? Feche seus olhos. Se você puder colocar sua mão, você levanta. Se você quiser colocar no seu coração, você coloca. Solte a sua voz de oração. Fala, Senhor, eu preciso ser fortalecido. Fortalecido no estudo da palavra e fortalecido na oração. Eu preciso saber orar, Senhor. Orar pelos meus pastores, pelos meus líderes, para que não haja influência maligna